Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muita gente me pede partidas, traz mais partidas do Lev Polugaevski, traz mais partidas do Rashid Nesmedinov. E por que não trazer então uma partida em que os dois estão jogando um contra o outro, Lev Polugaevski aqui de brancas contra Rashid Nesmedinov em 1958. Essa partida é muito interessante, quero agradecer aí os inscritos que sugeriram essa partida. O Lev abre aqui a partida com D4, o peão da dama, temos cavalo em F6 pelo Rashid, C4, D6, e aqui cavalo em C3 e E5, então simplesmente atacando aí o centro, permitindo aqui o lance aqui D por E5, que não foi o lance jogado, mas apesar das pretas perderem o roque nessa variante, não tem nada demais, é uma variante muito jogada também, as brancas não conseguem se aproveitar disso numa posição como essa, tá? Realmente não tem muitos ataques aí, as peças não estão desenvolvidas e as pretas vão ter tempo de desenvolver e colocar o rei em segurança. Por isso que E5 foi jogado, a partida seguiu simplesmente com E4, temos E por D4, dama por D4, cavalo C6, atacando a dama com o tempo, portanto, dama em D2, um lance curioso aqui do Lev Polugaevski, colocando a dama na frente do bispo, indicando que provavelmente ele vai querer desenvolver o bispo em fianqueto. A partida seguiu com G3, B3, dito e feito, bispo G7, bispo B2, brigando pela longa diagonal, roque, e aqui bispo D3, desenvolvendo, claro, com o tempo aqui é importante desenvolver protegendo o peão central, já que as pretas podem complicar a vida das brancas e não darem tempo delas se defenderem. Então é melhor já proteger antes de vir a tempestade. A partida seguiu com cavalo em G4, cavalo de G em E2 e dama em H4. O Rashid Nesmedinov já está com o rei em segurança, já deu roque, já desenvolveu algumas peças, está partindo para o ataque aqui, está vindo para cima do peão de F2. A partida seguiu com cavalo em G3, fazendo bloqueio, e agora cavalo de G aqui em E5. Boa manobra do cavalo aí do Rashid, né? Jogou o cavalo F6, o cavalo agora já veio aqui para E5, está atacando o bispo. A partida seguiu com roque e agora F5. Que harmonia, né? Esse desenvolvimento aí do Nesmedinov, com que harmonia ele vai movimentando as suas peças e abrindo linhas, aí melhorando a atividade das suas peças pouco a pouco. A partida seguiu com F3 e agora bispo em H6. Olha só a dama dando apoio para o bispo atacando a dama agora do Lev Polugaevski. O Lev faz o lance dama em D1 e agora F4, atacando o cavalo, abrindo o raio de ação do bispo. A partida seguiu com cavalo de G em E2 e agora G5. Pois é, quem está dando as cartas aqui é o Nesmedinov, ele está com toda a iniciativa. A partida seguiu com cavalo em D5 e agora G4, sem perder nenhum tempo. O Nesmedinov vai partindo para o ataque na ala do rei. A partida seguiu com G3, F por G3, H por G3 e dama em H3. Uma dama valente, fica incomodando, criando uma tensão aqui, olhando para o rei aqui adversário, olhando aqui nesse peão, o cavalo não pode sair daí, a posição é tensa. As brancas seguem aqui com F4, atacando o cavalo. E o que jogar nessa posição, né? Será que finalmente o Lev Polugaevski vai ganhar alguns tempos aí, vai conseguir se soltar mais na posição, soltar o jogo? Porque agora o cavalo aí do Nesmedinov está atacado e o Nesmedinov vai para o único bom lance aqui da posição, que é o lance, por incrível que pareça, bispo em E6. Olha só que bacana, deixando aí o cavalo, né? A partida seguiu com bispo em C2 nessa posição, mas o que aconteceria aqui se tivesse capturado o cavalo, Rafael? Bom, se tivesse capturado o cavalo, seguiria com bispo aqui por D5 e depois de E por D5, simplesmente aqui bispo em E3, tá? Então o lance todo é esse, e aqui as pretas vão dar checkmate. Depois de torre F2, bispo por F2, checkmate, tá? Então a ideia é muito forte aqui do lance bispo E6, né? Aqui ideia muito interessante do lance bispo E6. A ideia toda é, se realmente perder o cavalo, eliminar o defensor de E3 e jogar o bispo lá com ataque de checkmate. Quanta criatividade aqui de Nesmedinov, né? Por isso não é à toa que o Rashid Nesmedinov é constantemente comparado com o Mikhail Tal. Dizem que foi o precursor aí do Mikhail Tal, né? Realmente eles têm estilos de jogos bem parecidos. Bom, a partida seguiu, portanto, aqui com bispo em C2 e agora torre em F7. O Nesmedinov continua não preocupado com o cavalo dele, o tema continua existindo na posição. Rei em F2, aqui o Lev vai para essa ideia de liberar a torre para poder atacar
a dama do Nesmedinov. E agora dama em H2 cheque, rei em E3 e bispo por D5, C por D5 e cavalo aqui em B4. Nessa posição o Lev Polugaevski não está entendendo mais nada e fala, opa, eu acho que o Nesmedinov fez besteira aqui, eu acho que ele fez besteira porque eu vou jogar a torre em H1, esse lance ataca a dama já não tem muita casa, vai ter que vir só para G2, eu vou fazer torre por H6 e vou ficar numa posição sensacional. Nesmedinov marcou bobeira aí. A partida seguiu, portanto, com a torre em H1 e nessa posição, então, o Nesmedinov faz um lance chocante, um lance surpreendente nessa posição. Se você quiser dar pause aí, tentar dar uma viajada aí nessa posição, solta a criatividade, pensa no absurdo que você vai talvez encontrar aí esse lance. E eu espero que você tenha encontrado o lance maluco. Torre por F4, botando fogo aí nesse tabuleiro, deixando a dama e causando confusão, né? E aqui realmente não tem como evitar capturar aqui a dama. Se por acaso as brancas quisessem capturar a torre, aqui seguiria-se bispo por F4 e depois de cavalo por F4, notem que esse lance ele traz um problema. Ele abre aqui a possibilidade do cavalo capturar em C2, né? Então depois de cavalo aqui por F4 e cavalo por C2, as brancas perderiam a dama, porque o rei não teria para onde ir. Notem aqui o cavalo tirando casa de fuga, o outro cavalo tirando outras casas de fuga junto com o peão e a dama cortando toda essa segunda horizontal. Então só sobraria a dama por cavalo e aí depois de dama por dama as pretas estariam bem melhores por conta do rei exposto e as peças atacadas aí das brancas. Legal demais, né? Então torre por F4 praticamente força aqui o Lev a capturar a dama e é dessa forma que segue na partida a torre por H2 e agora cabe ao Nesmedinov demonstrar se esse sacrifício de dama tem compensação ou não. A partida segue com torre em F3, o cheque duplo. Quando tem cheque duplo não tem jeito, o único jeito é mexer o rei, se der, se não é cheque mate. Aqui ainda dá, né? Então aqui, enfim, é um cheque duplo porque o bispo está dando cheque, a torre está dando cheque e só sobrou aqui a casa de D4, não tem outra. Então o rei D4 foi jogado e agora um lance bombástico aqui pelo Nesmedinov, um lance monstruoso, o lance bispo em G7. Você tem que ter muita frieza para estar com uma dama a menos e fazer um lance desse, né? Que não é um lance forçante a princípio. Só que aqui coloca as brancas num dilema. Que lance jogar, né? Porque esse rei está no meio do tabuleiro, no meio de umas feras aqui, numas feras bem violentas. Aqui olhando para esse rei é muito difícil de se proteger. Aqui o Lev Polugaevski faz o lance A4 e a partida segue com C5 cheque. Não tem jeito, tem que capturar esse peão agora via passant, D por C6 e aqui mais um lance frio, B por C6, mais um lance que aparentemente não é forçante, que dá mais um tempo para as brancas pensarem numa possível fuga, mas está difícil de encontrar. Aqui o Lev segue com bispo em D3 e agora cavalo de E por D3 dando cheque. O rei agora ganhou a casa de C4, vai para C4 e agora D5 cheque. E por D5, C por D5 cheque. Notem que o rei está sendo empurrado para o meio do tabuleiro. Não tem mais como o rei escapar. Os cavalos estão protegendo uns aos outros e também protegendo o peão. Só sobrou aqui a casa de B5, né? Notem que o cavalo também está tirando a casa de C5. A partida seguiu com o rei em B5 e agora torre B8. E olhem só a situação desse rei. Ele não pode vir para cá por causa do peão para C4, não pode ir para C5 por causa do cavalo, não pode ir para C6 por causa do cavalo, não pode ir para A6, só sobrou a casa de A5, a partida seguiu com o rei em A5 e depois de cavalo em C6 cheque, nessa posição o Lev abandona aí a partida, porque não dá mais, vai levar checkmate no próximo lance aqui. Notem que o rei é forçado aqui aí para A6, seria forçado a jogar em A6. E aí você pode escolher entre alguns checkmates que você desejar, né? No mínimo 3 eu já enxergo aqui. Se você enxergar mais, poste aí nos comentários. Mas torre B6 seria checkmate. Cavalo aqui em B4 seria checkmate. Cavalo em C5 seria checkmate. Será que tem mais? Se vacilar, tem mais checkmate aí, hein? Então, por isso que nessa posição aqui, depois de cavalo em C6 cheque, o Lev abandonou aí a partida. Uma vitória sensacional do Nesmedinov. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, 98% de precisão pro Rashid Nesmedinov, 91,5% pro Lev. Um lance brilhante aí pro Nesmedinov, que foi o lance torre por F4, tá? Foi sensacional, realmente. Era o único lance
que permite as pretas ficarem bem naquela posição. Aqui, enfim, uma vitória perdida é dada aqui para as negras, mas na verdade isso de fato não acontece, né? O computador considera ali que tinha alguma sequência mais rápida de checkmate ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, assim, uma partida sensacional, e vamos olhar algumas análises rápidas aqui de volta aqui no tabuleiro. E tem algumas coisas interessantes aqui para comentar nessa partida, né? Então aqui o lance jogado foi F4, né? Aqui o computador considera que bispo E3 seria um pouco mais preciso, e depois, somente então, jogar o lance F4, o bispo ficaria incomodando demais o rei adversário. Por exemplo, o cavalo de G2, e aí seguir com a mesma ideia da tempestade, cavalo D5, G4, bem parecido com o que seguiu na partida, né? Vamos até seguir aqui com G3, F por G3, cavalo aqui por G3, e aí bispo em D4. Por exemplo, essa ideia seria interessante para eliminar o bispo das brancas, bispo por D4, cavalo por D4 e F4, teria cavalo de E aqui em F3, ameaçando checkmate, torre F2 defendendo C6, expulsando o cavalo daí, cavalo em E3, e aqui poderia seguir com cavalo por H2, né, eliminando o defensor de G3, torre por H2, dama por G3, e poderia seguir dessa forma, né, F5, por exemplo, cavalo em F3 atacando a torre, e a gente teria um jogo bastante interessante, né, as pretas melhores, mas aqui é bem matemático, né? É bem continuação de computador, de engine. Eu achei que do jeito que a partida seguiu foi muito mais bonito e muito mais emocionante, né? Então, outra possibilidade aqui. Onde é que então o Rashid, onde é que o Lev perdeu a mão, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Realmente era muito difícil aqui depois de torre por F4 acabou, né? Depois de cavalo B4 aqui, então torre H1 é um lance que a engine a princípio dá como melhor lance também, mas na verdade esse lance aí leva à derrota, por incrível que pareça, porque qual o lance que refuta a torre H1? É torre por F4, é muita loucura pensar isso, né, durante a partida, mas aqui então nessa linha de raciocínio teria que ser jogado o lance A3, tá? Então só para explicar, nessa posição a gente ainda tem um equilíbrio material, a gente tem um rei passando um sufoco já, mas as brancas aqui, o Lev tem recursos, tá? Não adianta... Aqui ele provavelmente pensou que estava ficando apertado ou que se animou com essa ideia aqui de torre H1. E realmente torre H1 faz sentido, eu vou analisar depois. Mas o que as brancas teriam que ter jogado aqui seria A3, tá? Aí depois de cavalo por C2, dama por C2 aqui, dá para jogar um lance como dama H3. E aí depois de bispo por E5, por exemplo, D por E5, agora sim torre em H1. E aí depois de torre por F4, as pretas teriam esse lance também, com a ideia bem similar, né? Aqui se torre por dama, torre em F3 seria checkmate nesse caso, porque o peão aqui está tirando a casa de fuga do rei. Então aqui teria que jogar rei D3, né? Poderia seguir com torre em F3, cheque, rei C4, dama G2. A gente continuaria com a temática aqui, né? Torre por H6. Aqui o Rashid teria uma peça a menos na posição, mas por conta do ataque aqui ao rei adversário, teria compensação, tá? O jogo poderia seguir com torre E3, por exemplo, atacando o cavalo, atacando o peão, torre E1, e aí dama em F3, por exemplo, seria uma possível continuação, ameaçando agora capturar o peão e tirando casas de fuga para o rei. Teria que seguir aqui com o cavalo D4, devolvendo peça para proteger o peão de E4, e aí depois de E por D4, torre por E3, dama por E3, a gente teria esse final aqui bastante confuso, bastante complexo, mas talvez um pouco melhor para as negras por conta do rei exposto, tá? Então um A3 aqui seria o lance a ser jogado, mas quem imaginaria, né? Aqui provavelmente a continuação que o Lev imaginou seria com dama em G2, né? Ele provavelmente imaginou que seria com torre por H6 e aqui as brancas estariam ganhas, né? Depois de, por exemplo, dama em F3, rei D2, cavalo de E aqui em D3, bispo em D4, colocando aí o bispo em segurança, torre em E7, cavalo C3, seria uma posição bem confusa, né? O rei aqui não consegue fugir, uma poluição de peças aí tudo, mas as brancas se segurariam, tá? E ficariam melhores, ficariam ganhas. Depois de, por exemplo, dama por G3, dama G1 propondo as trocas, dama por F4, cheque, dando cheque e atacando a torre, as brancas teriam bispo em E3, que bloqueia, defende a torre e brancas estão ganhas. Teria dado fim ao ataque das negras, as negras não têm mais como continuar aí os ataques, e as brancas estariam melhores, né? As pretas poderiam ainda tentar cavalo E5, deixando a dama com a ideia de vir para F3 e tal,
mas as brancas teriam torre F1 atacando a dama e depois de cavalo F3, torre por F3 e dama por F3, ainda assim as brancas estariam melhores, tá? Então bispo D1 aqui seria um lance muito forte, a dama teria que voltar lá para F8, bispo por G4 e agora é o rei do Nesmedinov que estaria em perigo nessa continuação e as brancas estariam ganhas, tá? Então, essa foi provavelmente a continuação que o Lev viu, que o Lev Polugaevski viu quando jogou o lance torre H1, mas ele nunca iria imaginar a resposta do Rashid Nesmedinov. Ou se imaginou, não botou fé em tamanha ousadia, né? E na continuação brilhante aí do Rashid. Fantástico, né? Uma pérola e uma joia da história do xadrez. A partida entre Lev Polugaevski e Rashid Nesmedinov, jogada no ano aí de 1958. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado da partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!